A partir de agora, notícias, comentários, entrevistas e a sua participação. A voz da comunidade. Amigos internautas, manhã da sexta-feira, 18 de maio de 2018. Tempo bom aqui nos altos da rua São João, no conjunto Alfredo Mesquita, aqui em Macaíba, na Grande Natal, estado do Rio Grande do Norte. Na companhia de Thiago Neri, Jorge Ribeiro e Tom Cachoeiro, com a coordenação de Tomás Sena, no ar mais uma edição do programa A Voz da Comunidade. Nosso muito obrigado aos amigos que emprestam apoio cultural a esta realização. Atacadão Construções dispõe de locação de máquinas, é só ligar para 99415-3363, que as maquininhas do Atacadão descem o pé do galo em direção ao seu endereço e começa a obra, a limpeza da sua granja, de parte da fazenda, do seu terreno na praia, enfim, é só ligar para 99415-3363. Também conosco o Favorito Supermercado. E hoje é sexta-feira. Tem ofertas no setor de mercearia do Favorito Supermercados. Aproveite, faça aquela compra do seu churrasco de fim de semana, né? Então aproveite as ofertas desta sexta-feira, setor de mercearia no Favorito Supermercados. Vamos favoritar. A Ótica Diniz, a coleção outono e inverno com até 50% de descontos em todas as coleções. Óculos de grau, óculos solar, é a Ótica Diniz, mais de 1.000 lojas em todo o país. E aqui em Macaíba, há 9 anos, fazendo você mais feliz. A Uninter é a Universidade Internacional. Você que deseja fazer sua graduação ou sua pós-graduação pela modalidade EAD, ensino à distância, aproveite. Agora em Macaíba, a Uninter, que é a Universidade Internacional, tem um polo de apoio presencial ali no Colégio Equipe. A Érica Nogueira é a gestora. Ligue agora para 991-21-31-12. Uninter, Maré Mansa. Agora há pouco fui lá, conversei com o gerente Vila Nilson, na loja Maré Mansa, ele renovando lá a informação de que continua com preços imbatíveis no setor de eletrodomésticos e também no setor de informática. E preparem-se, porque a partir de amanhã a Maré Mansa vai lançar uma campanha ponta de estoque, liquidação total de mostruário para você, que é amigo ouvinte, que é internauta, que acompanha a nossa programação. Maré Mansa, a entrega e a montagem é grátis. Nosso muito obrigado ao apoio cultural dos amigos da Tadeu Madeiras e Material de Construção. Alô, seu Tadeu, o Tiago, a Dálida e toda a equipe de vendas, né? Pessoal amigo que faz o atendimento na Tadeu Madeiras e Material de Construção. Os amigos que fazem a entrega, né? O caminhãozinho da Tadeu Madeiras já está aí nos bairros fazendo a entrega das compras do dia anterior. Dia seguinte, a primeira hora, na porta da obra, na porta da reforma ou da construção. Lá está a equipe Tadeu Madeiras e Material de Construção. Qualquer tipo de informação, só ligar agora, 3271-1363, diga que você ouviu aqui na 87 FM de Macaíba, que Tadeu Madeiras e Material de Construção vai lhe dar aí um descontão especial. Meus amigos e minhas amigas, agora já estamos aí pontualmente, com que hora mesmo? 11h15 da manhã desta sexta-feira. E nós vamos então conversar com a primeira visita no programa de hoje, A Voz da Comunidade. Estamos aqui recebendo Matheus Lobo. Ele é divulgador e está à frente de toda a coordenação de um trabalho de pesquisa de opinião pública recentemente realizado aqui em Macaíba. E agora, então, através do nosso programa, ele vai começar a detalhar, a trazer algumas informações a respeito de preferência, de destaque, de conteúdo, de trabalho e qualidade que está sendo realizado por profissionais, por pessoas competentes nos seus segmentos, aqui na cidade de Macaíba. Mas o Matheus é quem vai comentar conosco mais detalhes a respeito desse assunto. Ele fala em nome do Instituto Census, Instituto de Pesquisa Census. Matheus, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, bom dia Zé Luiz, a equipe aqui. É um grande prazer estar podendo dar essa entrevista para vocês e explicar, né, com algum detalhe,
como foi realizada essa pesquisa. A primeira pergunta, Matheus Lobo, é saber quem é a Census, né? Por favor. Então, a Census é uma empresa privada com sede no estado de Alagoas, que busca realizar pesquisas e transformar essas pesquisas em publicidade. A gente percebeu um nicho de mercado muito bom em relação a isso. Por quê? Uma coisa é a empresa ela falar que ela é melhor, outra coisa é o povo avaliar o atendimento dela. Sim. Então isso, para a gente poder mensurar como está a empresa dentro do mercado, como andam, né, o treinamento dos seus funcionários, isso é muito interessante para a empresa. E também para que as pessoas tenham referência, porque na medida que eu sou bem atendido em um local, eu quero transmitir essa informação para outras pessoas, posso transmitir essa informação para outras pessoas através dessa pesquisa, né, apontando as empresas em que eu sou bem recebido, em que os produtos que eu compro são de qualidade, onde o atendimento que eu recebo é satisfatório. Então tudo isso faz com que a empresa se fortaleça no mercado e cresça. Verdade. O Matheus Lobo, o Instituto de Pesquisa Census, aqui em Macaíba, como é que foi assim a metodologia, como é que foi digamos assim, a pesquisa de campo nas informações? Então, nossos pesquisadores, eles vieram de Natal, a gente sempre procura trazer pesquisadores de fora da cidade, justamente para não sofrer nenhum tipo de influência, certo, né, em relação ao resultado. Então foram 405 pessoas entrevistadas, 5 bairros da cidade, uma escola estadual e uma parte do centro. Esse número de 405 pessoas é o suficiente para fazer uma estimativa dentro de uma cidade de até 100 mil habitantes. Certo. Isso é pela metodologia científica do estatístico, é ele que nos orienta, né? Equalip, tanto é que tem no formulário, é a empresa que nos assessoria, né, nessa questão da pesquisa. Então, pelo fato da pesquisa ser espontânea, ou seja, nós não damos opções de empresa. Nós não falamos... E a própria pesquisa também, não tem aquilo que se chama de induzido, né? Exatamente. Não é induzido. Exatamente. Então, nós não damos opção. Qual que é a melhor empresa? A, B ou C. Não fazemos isso. Nós simplesmente colocamos o campo do segmento. Então, por exemplo, ela inicia lá o questionário. Advogado, arquiteto na coluna dos profissionais, né? Portal de notícia, rádio, açougue, padaria. Então, simplesmente a pergunta é: qual é o melhor advogado? Qual a melhor rádio? Qual a melhor padaria? São os questionamentos que são feitos no questionário. A partir do momento que a pessoa tem que identificar uma empresa que ela tem uma conexão positiva e coloca naquele questionário, então isso passa a ter uma importância muito grande para a empresa. Por quê? Porque ela foi reconhecida. Exato. O critério de avaliação é atendimento, qualidade e simpatia. Esses 3 critérios são usados para você avaliar uma empresa dentro dessa nossa pesquisa. E sem chamar atenção também, Matheus, que o entrevistado, no momento em que ele é perguntado, ele, diante da resposta, ele puxa para si a responsabilidade do que acaba de afirmar. Exatamente. Só que esta responsabilidade e esta afirmativa, ela é carregada de conhecimento. Exatamente. Ela é carregada de conteúdos. Então, observem, meus amigos, como uma pesquisa de opinião pública gabaritada, enfim, dentro dos padrões científicos, como o Instituto de Pesquisa Census realiza em todo o país, e agora foi a vez de Macaíba, nos mostra como andam as tendências. Exatamente. Eu acho interessante a avaliação da população, porque o mercado ele é implacável. Sim. Se você não atende bem uma pessoa, ela vai divulgar para 10, 15. Se você atende bem, ela divulga para 1, 2. Se atende mal, ela vai divulgar isso para 10, 15 pessoas. Então, o fato do empresário ter a responsabilidade de treinar muito bem seus funcionários e, acima de tudo, o comprometimento dos funcionários também em seguir aquele padrão de treinamento é de suma importância para a manutenção da empresa no mercado. Aliás, Matheus, me permita nesse momento, é um assunto que eu gosto muito de conversar sobre recursos humanos. Quando você fala o comprometimento, junto tem um outro momento importante, que é o da proatividade. Exatamente. Porque o elemento se compromete com a empresa, mas também não é para ficar quieto. Exatamente. Não é para ser o aluno 10, o aluno bem comportadinho, quietinho, sala de aula. Não.
O aluno comportado, ele também participa. Exatamente. Ele também tem a iniciativa. Exatamente. E o funcionário é a mesma coisa. O funcionário comprometido, ele também participa, ele tem a proação. A nossa empresa, ela dá assessoria de publicidade de forma direta, sem ser dessa forma indireta da pesquisa. Então a gente sempre costuma, nos nossos treinamentos, nas nossas palestras, a gente sempre costuma informar aos funcionários, aos colaboradores, uma coisa muito importante: quem é responsável pela carreira dele não é o dono da empresa, é o próprio funcionário. Sim. Porque ele pode estar numa empresa num dia, pode estar numa empresa no outro. A diferença que vai fazer é a postura dele diante das responsabilidades que são colocadas na mão dele. Então, o fato do funcionário falar, a empresa não é minha mesmo, eu vou fazer aqui o meu mais ou menos, isso vai fazer com que ele sempre seja um funcionário mais ou menos, seja ele onde estiver. Então, a responsabilidade da carreira de qualquer pessoa é dela própria. Matheus, vamos voltar à pesquisa. Certo. Eu estou curioso no seguinte ponto da pesquisa. Feita a pergunta, o entrevistado formula a resposta e como é que vocês lançam essa resposta? Ela é gravada, ela é filmada, o entrevistado preenche com o próprio punho, como é que é? Exatamente, são questionários que são distribuídos, né, através dos pesquisadores, são 150 segmentos pesquisados. Sim. Então lá tem cada coluna de prestação de serviço, comércio varejista, educação, então são divididos por segmentos. Então lá vão ter o espaço para a pessoa preencher de próprio punho quais empresas que ele entende ser os melhores. Eventualmente a gente percebe que alguns questionários, alguns campos ficam em branco. Isso significa que naquele segmento a pessoa não tem referência de marca nenhuma. Ou seja, quando ele quer procurar, né, vamos supor, um hospital, não tem no nosso questionário, mas vamos falar para não citar nenhum segmento aí que possa, né, depois ficar melindrado. Exatamente, ficar melindrado. Para não melindrar. Então, vamos supor, hospital. Ele não colocou nenhum segmento de hospital. Certo. Por quê? Porque qualquer hospital que ele tiver perto, ele vai. Sim. Isso significa que ele não tem referência, ele não tem preferência por nenhum. Entendeu? Então, existem muitos questionários, né, que alguns segmentos são deixados em branco. Mas, detalhe, para que a gente possa computar um resultado concreto de qual é a melhor empresa, é preciso que pelo menos 70% dos questionários distribuídos estejam preenchidos. Ou seja, 405 questionários preenchidos, 405 questionários distribuídos. Pelo menos 70% da rádio tem que ter algum apontamento. Por quê? Porque senão a gente acabaria premiando, colocando como primeiro lugar uma empresa com poucos votos. O que acabaria não refletindo. Com poucas lembranças? Exatamente. Então a gente precisa de pelo menos 70% de questionários preenchidos em cada segmento para poder avaliar. Eu conversei com a Sister, no caso, dando um exemplo bem prático, que vai participar como salão de beleza, e eu expliquei para ela que cabeleireiro, o que aconteceu? Tiveram muitos nomes indicados e uma diferença muito pouca entre eles. Sim. Então o que nós fizemos? Para a gente não comprometer o resultado da pesquisa, a gente deixou de lado esse segmento. Então a gente não vai divulgar quem é o melhor cabeleireiro. Por quê? Porque ficaram muito próximos um do outro. Pouco voto, 10 votos de diferença, 15 votos, 8 votos de diferença. Então a gente não tem como afirmar que a pessoa é a melhor com 10 votos à frente do outro. Claro. Entendeu? Então, para não prejudicar o resultado da pesquisa e comprometer, né, a seriedade da pesquisa que a gente faz, a gente vai deixar em aberto o segmento de cabeleireiro. Sendo que, de uma forma geral, a população foi muito diversa, foi muito diversificada as opiniões. Cada um tem uma preferência, cada bairro opinou de uma forma, entendeu? E isso acabou fazendo com que a gente tivesse uma proximidade muito grande. E também Matheus Lobo, com quem estamos conversando, Matheus Lobo, ele está à frente, ele é toda a coordenação de pesquisa realizada aqui em Macaíba recentemente, através da equipe do Instituto de Pesquisa Census, que é uma empresa de reconhecimento nacional, com sede administrativa no estado de Alagoas, capital? Não, fica na cidade do interior. Interior, né? Uhum. Como é o nome da cidade? Fica em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, pois bem. Então, gente, também faz lembrar o seguinte, que a pesquisa, ela também oportuniza outros tipos de informações de maneira mais específica, mais detalhada. Vou citar um exemplo que não é o caso, só para a gente conversar aqui um pouquinho mais. Você pode, através dos diagnósticos apresentados pelos questionários,
identificar, por exemplo, no bairro Morada da Fé, ou o bairro Alta de Souza, o bairro Promorar, ali quais são as referências maiores de tendência de consumo ou de marca ou de produtos, Exatamente, né? exatamente. Então, é muito bacana esse trabalho de pesquisa junto à opinião pública e que, ao meu ver, deveria ser feito no mínimo de 2, 3 vezes por ano. É verdade. É uma avaliação mais imediata, né? Exatamente. Seria interessante para também que a empresa ela possa se situar no mercado. Sim. Ela possa saber como anda a receptividade do consumidor. Se o consumidor tem visto aquela empresa com bons olhos ou não. Claro, o fato dela não se destacar em primeiro lugar não significa que ela faça um mau trabalho, não. Mas significa necessariamente que ela precisa estimular os seus colaboradores mais ainda e, acima de tudo, divulgar sua marca. Bom, Matheus, todo esse material recolhido, essas informações, isso tudo já foi processado, enfim. Agora, qual é a próxima etapa? Como que vai se dar uma divulgação, um encontro? Como é que é a data, endereço? Exatamente. Então, na realidade, a gente converte o resultado dessa pesquisa em uma campanha publicitária para que seja divulgado o resultado nas mídias disponíveis na cidade, que no caso aqui foram a rádio, né, 87 FM, que nós agradecemos muito pela parceria que pudemos fazer, né, para poder fazer divulgação aqui durante os 30 dias. Carro de som, que é uma mídia que eu percebi, né, que os empresários, de uma forma geral, utilizam muito e acaba sendo uma mídia que... Uma referência também, né? Exatamente, que alcança, né? De alcance. Portais de notícias, que hoje em dia é fundamental, a internet, as redes sociais, para poder fazer a divulgação desse resultado. E um evento de premiação que vai acontecer no dia 7 de junho, é uma quinta-feira, né? No Arco-Íris. Lá vai ser feita a entrega do prêmio Marcas e Talentos. O que esse prêmio significa? É o reconhecimento da população com o bom trabalho desenvolvido pela empresa. Sim. Então lá vão ser tiradas as fotos que vão para os portais de notícias. Isso para fazer com que essa divulgação alcance um número maior de pessoas possíveis. Porque o nosso objetivo não é simplesmente inflamar o ego do empresário e falar, olha, você está fazendo um bom trabalho, parabéns, continue assim, você é muito bom na cidade. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é alavancar as vendas e fazer com que a empresa que foi premiada como o primeiro, né, na lembrança dos consumidores, se torne referência no mercado. Por quê? Porque foi a população que elegeu ele como o melhor em atendimento, qualidade e simpatia. Então tudo isso serve como referência para outras pessoas. Quando procurarem, né, quando o anunciante quiser falar onde eu vou anunciar o meu produto, ele tem a certeza de que pela divulgação feita, pelo trabalho comprometido da Rádio 87, é aqui que ele tem que divulgar. Bom, 150 segmentos foram pesquisados, foram questionados junto à opinião pública macaibense. Agora, já foi possível processar todos os 150? Foi nesse sentido, nem todos tiveram o alcance... Com exceção dos cabeleireiros, né? Exatamente, teve a metalúrgica, que também teve poucas indicações, entendeu? Nem todas as... Normalmente a gente aproveita de 90 a 100 segmentos. Certo. E eu consigo visitar aí, junto com a equipe, 90 empresas normalmente. Claro, claro. Bom, agora uma pergunta que é curiosa e ao mesmo tempo quase que necessária. Em meio à pesquisa, em meio às respostas, em meio a essa troca de informações com a opinião pública macaibense, houve algum dado, digamos assim, diferente, que tenha chamado a atenção do pessoal que faz o estudo do diagnóstico? Na realidade, assim, é uma pesquisa que a gente deixa o entrevistado bem à vontade. A gente leva o questionário até as residências, deixa na parte da manhã e pega na parte da tarde. Deixa à tarde e pega no outro dia. Por quê? Pelo fato de ser extenso, então normalmente a gente dá um tempo, né, maior para a pessoa responder. Então ela ali, nos seus pensamentos, ela fica bem à vontade de responder. Então alguns segmentos, por exemplo, melhor cabeleireiro, vamos supor, melhor cabeleireiro, aí a pessoa põe lá, meu pai, entendeu? Aí melhor açougue, do lado de casa. Então a gente vê algumas curiosidades nesse sentido, que mostra a espontaneidade que a pessoa teve em desenvolver a resposta. Sim. A gente respeita, claro, mas é lógico que esses apontamentos não são... A melhor cantina da esquina. Exatamente.
Então a gente encontra alguns apontamentos nesse sentido, que mostra a espontaneidade da pessoa. Aliás, a expressão esquina, tem alguns empreendedores que a aproveitam. Colocam cantina da esquina, bar da esquina, borracharia da esquina. É verdade. Que é uma referência, né? Aí pode até ser. Uma coisa também que eu acho interessante, aqui não aconteceu muito, em outras cidades já aconteceu mais. A pessoa não lembrar do nome da empresa, mas do nome do dono. Sim. Ele colocar o nome do dono da empresa no questionário. Isso acontece. Muitas vezes acontece. Por exemplo, Redcom, Lacerda, né? Sim. Que é uma referência aqui na cidade. Então, muitos apontamentos foram só do sobrenome dele. Né? Alguns outros segmentos também tiveram, não muitos, mas alguns outros segmentos também tiveram essa característica. Abrindo um pequeno parêntese nesse momento da sua fala, Matheus Lobo, algumas empresas, e elas de origem familiar, elas, em um certo momento da sua história, da sua carreira de mercado, elas acabam enfrentando esse momento, ou seja, onde o dono é uma referência maior do que a própria empresa. É verdade. Por ter um histórico, por ter um procedimento de mercado familiar. Exatamente, isso acontece muito. Um caso bem típico que eu me deparei aqui foi no caso veículos, Abdal. Sim. Abdal Veículos. Houve uma mudança ali na fachada, né, o nome, mas o nome Abdal Veículos é tão forte na cidade que quando eu fui procurar saber onde era, as pessoas me indicaram lá o local, aí eu expliquei, não, mas lá está escrito Macaíba. Não, Macaíba é em outro lugar. Então eles acharam até que Macaíba nem era lá, que lá era o Abdal. Macaíba nem era em Macaíba. Exatamente. Eu até comentei isso com ele, falei, Abdal, seu nome é muito forte aqui, e é importante a gente manter, porque assim, é o que eu normalmente falo com as empresas, elas foram as mais lembradas na opinião dos consumidores. Isso acaba aumentando a responsabilidade em relação ao trabalho que ela vem desenvolvendo na empresa, e isso aumenta também a responsabilidade que ela tem em manter esse forte nome, através do atendimento, da qualidade de serviço. Então, se o empresário acha que já é o suficiente só saber que ele é o melhor e não fazer nada com isso, vai acontecer o quê? Outra empresa... até porque tecnicamente podemos conceituar este momento do empresário, do empreendedor, como acomodação de comunicação. Exatamente. A comunicação não pode acomodar-se, ela tem que estar sempre dinâmica, ativa. Exatamente. Então isso é fundamental para que a marca sempre esteja fortalecida no mercado. Matheus Lobo, que bom recebê-lo, conversar, ouvi-lo. É um prazer aqui estar podendo dar os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa, e eu espero que os empresários se comprometam em manter a qualidade do serviço, que eles aprovem o nosso trabalho. Os que irão participar do evento, eu espero que eles aproveitem essa oportunidade. Matheus, eu estou aqui recebendo da produção do programa Voz da Comunidade um cutuco aqui, ó. Calma, vou perguntar. Setor, segmento rádio, como é que ficaram as respostas, Matheus Lobo? Então, aqui, vocês que estão curiosos em saber. A rádio referência na cidade de Macaíba, na opinião dos consumidores, foi a Rádio 87 FM. Aplausos! Então a gente procura estabelecer uma parceria com a rádio eleita. Sim. E vocês prontamente, de uma forma muito bacana, muito educada, muito receptiva, com certeza, nos recebeu e nos proporcionou essa parceria para que a gente pudesse fazer divulgação do nome das empresas aqui. E eu conversando com o Senna, ele ficou muito feliz também em saber que muitos anunciantes deles tiraram em primeiro lugar na pesquisa. Então isso foi uma satisfação, eu acredito que para a rádio, porque indiretamente ou diretamente eles fazem divulgação com vocês, então de uma forma ou de outra, vocês fazem parte dessa conquista, E para a gente é uma satisfação muito grande poder contar com a 87 FM, porque a gente sabe que é uma rádio com responsabilidade, com referência e que a população ouve. É a rádio que a população ouve aqui na cidade. Que bom! Fico feliz e agradeço em nome de todos os demais colegas esses resultados altamente favoráveis. Nada mais que a nossa obrigação, viu? Nada mais que a nossa obrigação.
Matheus, um grande abraço, felicidade, boa sorte. Obrigado. Volta aqui a semana que vem para a gente continuar comentando outros aspectos da pesquisa, viu? Na semana que vem eu vou tentar vir aqui novamente para a gente poder já informar o nome de algumas empresas que vão participar, mais alguns detalhes, né, do que a gente está trabalhando. Perfeito. E vai ser bem bacana. Obrigado. Conversamos com Matheus Lobo, ele que está aqui em Macaíba, coordenando o trabalho de pesquisa junto à opinião pública, em nome do Instituto de Pesquisa Census. Semana que vem a gente comenta um pouco mais e assim que tiver todo pronto o material de divulgação, você ficará sabendo todos os segmentos apontados e suas preferências de consumo, de aplauso aqui na cidade de Macaíba. É hora do apoio cultural, vamos ao intervalo, voltamos já, porque na sequência já estou aqui assistindo a presença do Dr. José Veríssimo, o professor Veríssimo, vai conversar conosco no programa Direito em Debates. Notícias, comentários, denúncia, entrevistas e a sua participação. A voz da comunidade. Óticas Diniz. Vem que tem. Grazi Massafera no Dia das Mães. Modelos únicos e exclusivos. Charme, estilo, de presente para sua mãe. Coleção Grazi Massafera. Escolha grau ou escolha sol. Neste Dia das Mães, fica a dica da Grazi. Coleção Grazi Eyewear. Eu adoraria ganhar esse presente. Óticas Diniz. Pra te ver bem. Do meu jeito. Do meu jeito. Do meu jeito. Favorito, o supermercado que é do seu jeito. Estamos de volta, seguimos nós pela 87,9 FM Macaíba com o programa A Voz da Comunidade, em combinação simultânea também com a Web TV, Cena TV, acelerando o progresso. E também nas redes sociais, gente. Nós estamos aí com nossos perfis, o perfil da rádio, Rádio FM Macaíba no Facebook, aliás, Facebook /Rádio FM Macaíba. Também estamos com o Facebook /Cena TV e também o famosa live, né? Famosa live pelo Facebook. Nossos sites estão à disposição, o www.87fmmacaíba.com.br e o www.cenatv.com.br. E também tem, George, o nosso aplicativo, rapaz. Vá na sua loja de aplicativos e faça o download, deixe seu smartphone, seu tablet, seu notebook, o seu desktop com o nosso aplicativo, é som direto digital aí, e você acompanha manhã, tarde, noite, madrugadão, a programação da 87 FM aqui de Macaíba. Nosso muito obrigado aos amigos que emprestam apoio cultural a esta realização. Amigos da Tadeu Madeiras e Material de Construção, Avenida Jundiaí 436, o fone é o 3271-1363. Maré Mansa continua com ofertas imperdíveis, bem ao estilo Mês das Mães, maio, Mês das Mães na Maré Mansa, você encontra super dicas de presentes por preços baixos de verdade. E mais, a entrega e a montagem é totalmente grátis. Uninter, Universidade Internacional, agora aqui em Macaíba, você que quer fazer graduação, você que quer fazer a sua pós-graduação pela modalidade EAD, que é o ensino à distância, polo de apoio presencial ali junto à escola, junto ao colégio, equipe, uma referência na educação aqui em Macaíba, e agora nessa parceria bonita, né, com a Uninter, Universidade Internacional. Informações é só ligar agora, 991 21 31 12. Vai falar com a Érica e você já começa a ingressar na Uninter. Também conosco a Ótica Diniz. Olha aí a moda outono e inverno com até 50% de descontos em todas as coleções.
Mais de 1.000 lojas em todo o país. E aqui em Macaíba, há 9 anos, fazendo você mais feliz. Gente, sexta-feira é dia de ofertas no setor de mercearia, setor de carnes do Favorito Supermercados. Então aproveite, vamos favoritar. E amanhã, sabadão, tem um domingão, tem ofertas fim de semana. Sabe aonde? No Favorito Supermercado. Obrigado, amigos do Atacadão Construções. O Atacadão Construções tem pedra, tem areia, tem tijolos aqui da região de excelente qualidade, preço camarada. Só ligar agora, 994 15 3363, Atacadão Construções. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, como acontece todas as sextas-feiras, já tradicional encontro na comunicação aqui na cidade de Macaíba, o programa Direito em Debates, com a presença do Dr. Josete Veríssimo, nosso professor Veríssimo, né? Como agora está sendo codificado a sua assinatura e seu acesso via Instagram. E ele vem então a Macaíba por suas questões profissionais e empresta então a colaboração, vem aqui no programa, conversa conosco e é a oportunidade para você, amigo ouvinte, você internauta que tem uma pergunta, tem uma interrogação, manda pelo WhatsApp 98818-8700, mensagem de texto ou mensagem de voz, que o professor Veríssimo terá o máximo prazer em responder. Doutor Veríssimo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, ouvintes da 87 FM e telespectadores da Cena TV. Estamos aí. Nós, na edição anterior, tivemos a oportunidade de ouvir um pouco do seu conhecimento a respeito de leis trabalhistas, esse conjunto todo de reformas que estão sendo instaladas, implantadas no país, enfim, todo esse processo de discussão que o governo federal é quem está patrocinando, né? Agora, doutor Josete, qual é o próximo assunto que possamos enriquecer aqui no programa? Muito bem. Pete, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o intervalo intrajornada. Aquele intervalozinho de almoço, né, que as pessoas geralmente têm quando você trabalha pela manhã, tem um intervalo e retorna à tarde. Pois bem, a partir de agora é possível você ter intervalos menores de 1 hora de almoço, permitindo, portanto, que o trabalhador, ao fazer um espaço menor para o almoço, entre mais tarde ou saia mais cedo. Tá? E lembrando que esse horário de almoço ele não pode ser inferior a 30 minutos. Então isso fica ao talante de uma conversa entre o trabalhador e o empregado. Tá? Isso, na verdade, foi bastante criticado, porque muitas pessoas entendem que essa 1 hora de almoço conta também com um descanso, né? Então, a pessoa que tem 1 hora, normalmente, em termos de almoço, a pessoa gasta em torno de 15 a 17 minutos para comer, tá? Professor, e aí teria mais um tempo para descansar. Essa 1 hora de intervalo para almoço, ela não é uma obrigação. Exatamente. Então não há por que reclamar a segunda hora, digamos, do intervalo. Exato. E aí é justamente com base nisso que você pode ter uma flexibilização nesse horário de almoço. Então a pessoa pode entrar mais tarde na empresa ou sair mais cedo. Por exemplo, muitas vezes você que é empregador doméstico, por exemplo, quantas e quantas empregadas domésticas, elas chegam às 7 horas da manhã e querem sair às 5 horas da tarde, porque mora na zona norte de Natal, mora em Extremóis, por exemplo, e precisa sair mais cedo para não pegar o ônibus lotado, para não chegar muito tarde em casa. Então isso pode ser flexibilizado entre patrão e empregado. Só um parêntese, sem falar no habitual congestionamento sobre a ponte do Igapó. Exatamente, e Nilton Navarro também. Ali está exigindo das nossas autoridades lá em Natal, né, uma medida urgentíssima. Inclusive, ontem eu fui dar aula na UERN e eu peguei um congestionamento na Nilton Navarro, você acredita? Por quê? Porque eles estão fazendo aquela obra de entroncamento, né? E aí só tem uma via para passar e fica complicado. Mas deu uma melhorada agora com o contrafluxo, né? Porque os ônibus estão subindo pelo contrafluxo a partir das 5 da tarde até 7 da noite, melhorou. Professor Veríssimo, dentro das flexibilidades, o que mais podemos comentar? Podemos comentar em relação à flexibilidade da jornada diária de trabalho, certo? Então a jornada diária ela pode ser ajustada e compensada entre patrão e empregado até o limite de até 10 horas diárias, tá? E isso permite, portanto, que haja uma certa flexibilização, ou seja,
você pode negociar com seu patrão empregado e você precisa trabalhar 44 horas semanais. Então, se você trabalhar de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta, 9 horas, você poderá sair, portanto, mais cedo na sexta-feira, o que muitas empresas vêm fazendo. Isso hoje é permitido, antigamente tinha um questionamento muito grande, isso gera pagamento de hora extra, porque não pode ultrapassar das 8 horas e tudo mais, mas se a gente fizer uma conta aqui, então se o trabalhador ele trabalhar 9 horas de segunda a quinta, então 9 vezes 4, 36, tá? Ele vai ficar apenas com mais 8 horas na sexta-feira, então isso pode ser compensado. A reforma trabalhista, ela foi motivo de muita discussão, de muita reclamação, e é aquela velha frase, na medida em que a carruagem vai andando, os girimuns vão se acomodando. Isso. A empresa, digamos que tem um propósito de abertura e atendimento na ordem de 12 horas por dia. Isso não significa que o quadro de funcionários tenha que cumprir também essas 12 horas. Uhum. Então, ao longo de 12 horas de abertura do estabelecimento comercial, as equipes vão se acomodando. Acomodando, exatamente. Vão se moldando à necessidade do próprio movimento e da própria busca de serviço ou de produtos do consumidor. Exato. Por exemplo, tem um setor que usa muito essa flexibilidade de horário, que é o setor de oficinas. Entendeu? Então, o que é que acontece com as oficinas? Tem muitas oficinas que o trabalhador trabalha 10 horas de segunda a quinta, e na sexta-feira ela só trabalha até meio-dia, de 8 a meio-dia. Aí você pode até dizer assim, mas essas 2 horas que ele trabalha mais de segunda a quinta, isso é hora extra. Não. Observem, a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro tem que ser uma jornada inglesa, ou seja, é aquela que você trabalha 40 horas de segunda a sexta-feira e 4 horas no sábado. Então, o que é permitido hoje com essa flexibilização? É pegar essas 4 horas do sábado e diluir durante a semana. Então, você pode, ao longo da semana, trabalhar um pouco mais em determinados dias, contanto que na sexta-feira você sai mais cedo do seu trabalho. Eu lembro aqui, professor Veríssimo, que o setor de mercado, supermercados, enfim, no olhômetro, né, a gente, como consumidor, em meio às gôndolas, vê a movimentação do recurso humano, né? Uhum. Que há turmas que entram na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, na quarta hora, e algumas até no período só da tarde, compreendendo a noite. Quer dizer, esse momento de flexibilidade do empregado é que a legislação abriu espaço. Abriu espaço. E outra coisa, a meu ver, certo? Eu sou um advogado que advoga na área trabalhista. Eu sou, digamos assim, total flex, ou seja, eu advogo para empregador ou para empregado. E eu observo que para o empregador isso foi bom, porque ele flexibilizando, ele tem possibilidade de gerar novos empregos. Sim, certo? Sim. E aí, essa gama de desempregados que hoje atinge em torno de 14 milhões de desempregados no Brasil, poderão ter uma oportunidade aí de emprego com essa flexibilização. E diante desses números que o amigo acaba de comentar aqui no programa, tem um outro número assustador, meus amigos, que nas leituras da madrugada tomei conhecimento. Mais de 500 mil brasileiros já abandonaram, já encerraram as expectativas de absorção do mercado de trabalho. Exatamente. E aí é onde está a questão que hoje também está ligada à reforma trabalhista. É um exército, hein? 500 mil brasileiros. Que é a chamada jornada intermitente. Você já ouviu falar dessa jornada intermitente? Mas, por favor, relembra. Olha, a jornada intermitente é o trabalho flexível, tá? Isso vai abarcar muitos trabalhadores que trabalham, por exemplo, no setor de restaurantes. Então, você pode ter um garçom que você vai trabalhar somente quinta, sexta, sábado e domingo, ou seja, 4 dias na semana, e ele tem a possibilidade de trabalhar para vários restaurantes. Então, se ele trabalhar de quinta a domingo num restaurante, ele pode folgar na segunda e trabalhar terça e quarta no outro restaurante. Não há essa vedação. E hoje é o chamado trabalho intermitente, ou seja, ele é contratado, ele tem todos os seus direitos trabalhistas respeitados, mas ele tem a possibilidade de trabalhar para 2 ou mais empresas. Tá? Isso é a chamada jornada intermitente. Como é que é feito isso? O empregador deseja que ele venha participar, por exemplo, servir os seus clientes na quinta-feira. Com 5 dias antes ele diz, olha, quinta-feira eu vou abrir, eu gostaria que você viesse aqui trabalhar. Outro setor que também foi beneficiado com isso, o pessoal que trabalha com festas. Você não precisa mais ter o seu empregado ali direto, você liga para ele quando você tiver uma contratação de uma festa, né? E é bastante interessante essa jornada, chamada jornada intermitente, Pete. Meus amigos e minhas amigas do programa A Voz da Comunidade, não esqueça, viu?
É só ligar, mandar mensagem de voz, mensagem de texto pelo WhatsApp 98818-8700 e o professor Veríssimo terá o máximo prazer em comentar, em trazer, esclarecer a sua dúvida, a sua pergunta. Professor Veríssimo, é sempre um privilégio recebê-lo. Eu sei que ficou faltando assunto, está sobrando assunto. Está, né? Sobrando. Eu estava aqui pensando, entre outros, por exemplo, a famosa jornada diária, né? Isso. Em especial nossas queridas amigas ASGs, que são pessoas atuantes no setor de serviços gerais, enfim. E também tem o pessoal de segurança, que também ganharam um novo momento, enfim. Todos os segmentos estão tendo aí uma nova realidade. Uma nova realidade. E para encerrar a minha participação, Peter, eu queria colocar que hoje também há a permissão da chamada demissão em acordo. Sim. Tá? Essa demissão em acordo é comum entre empresa e empregado, ela passa agora a ser legal. E o que é que acontece? Através desse mecanismo, a multa de 40% do FGTS ela é reduzida para 20%, e o aviso prévio ele fica restrito a 15%, aliás, a 15 dias, ao invés de 30 dias. E, além disso, o trabalhador ele tem acesso à conta do seu FGTS, recebendo aí, portanto, 80% do que está sendo depositado do FGTS. Só tem um porém, e aí foi alvo até de uma discussão no Congresso Nacional, que com a demissão negociada, o empregador ele perde o direito ao seguro-desemprego. Então, se você for fazer uma demissão negociada, você não vai ter direito a receber o seguro-desemprego. Mas você recebe 80% do seu FGTS, você recebe a multa do FGTS de 40% cai para 20% e ainda recebe 15 dias de aviso prévio. É uma boa porque, às vezes, você encontra uma boa oportunidade de trabalho e fica preso a uma determinada empresa. E, através da demissão negociada, você pode fazer a sua demissão negociada e partir para um novo rumo de trabalho, um novo rumo profissional. Direito em Debates, com o professor Veríssimo. Contatos. Instagram, professor Veríssimo. Né? Professor com 2 S, o Veríssimo também é com 2 S, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, professor Veríssimo, por sua presença e participação especial aqui no programa A Voz da Comunidade. Nós vamos a um pequeno intervalo, uma pequena passagem, e na volto para me despedir. Você está ouvindo A Voz da Comunidade, uma análise inteligente e imparcial do seu dia a dia. A Voz da Comunidade, aqui na 87 FM. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa A Voz da Comunidade, sem antes, porém, registrar que já está aqui na nossa mesa de trabalhos a edição do jornal Agora RN, um encarte que faz parte de todo um complexo de comunicação e que tem o portal www.agorarn.com.br à frente de todo esse conjunto de informações. A foto de capa, manchete 1 do Agora RN, diz de perto e respeito à visita ocorrida ontem ao estado do Rio Grande do Norte, a capital natal do pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. A manchete é jornalística: o antipetista, o antitucano. Pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro desembarcou ontem, quinta-feira, em Natal, para uma pré-convenção do PSL e também à noite participou de um evento no auditório da Fierne, lá em Natal. Semana que vem já está agendado, amigos que integram o movimento de apoio a esta pré-candidatura estarão visitando Macaíba e estarão, claro, sentados aqui conversando conosco no programa A Voz da Comunidade. Gente, sexta-feira, sextou, né? Tom Cajueiro, sextou, George, sextou, Thiago Neri, Tomás Sena, sextou, Tomás Sena. Obrigado por sua amável companhia e sintonia, um fortíssimo abraço a todos, muita paz, saúde e fiquem com Deus. Você acabou de ouvir A Voz da Comunidade, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, aqui na 87 FM.